E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer hoje uma leitura em cima de Atos 26, um trecho tirado final do julgamento de Paulo. E já de antemão já peço desculpas porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Antes de eu começar a leitura, deixa eu fazer um contexto, né? Paulo estava em Jerusalém, já tinha sido julgado lá no Sinédrio, com acusações que não tinham muita sustentabilidade do ponto de vista condenatório, apenas religioso, né? Ele estava pregando Jesus. E é o momento lá no versículo 22 que ele declara: eu sou o fariseu dos fariseus, cresci dentro da lei, conheço a lei mais do que todos. Ele é julgado ali, tentam contra a vida dele, fazem uma emboscada, ele consegue escapar, Deus revela a seu sobrinho. Ele é transferido dali para Cesareia, sai de Jerusalém para Cesareia, e lá ele fica na mão de Félix, que é o governador na região. E aí Félix é uma experiência à parte, né? Félix fica ali com ele quase 2 anos e não toma nenhuma decisão, não julga, conversa com ele, é um conhecedor do caminho de Jesus, mas por algum medo, alguma razão, não se declara, mas também não faz nada contra Paulo. Até que ele sai, vem Festo. E aí, muito rapidamente, ele começa o processo, ouve os judeus na época, né? Que pedem para ele ser levado de volta a Jerusalém, não para julgar, mas porque eles queriam de novo atentar. Olha só quanto tempo eles estão amargurados com Paulo, né? Passaram-se 2 anos desde a primeira tentativa de matá-lo. E aí Paulo falou assim: não quero ir para Jerusalém, eu não fiz nada contra eles, então eu prefiro ser julgado por César. Ele apela a César. E aí Festo vai se consultar com Agripa. E Agripa diz: não, eu também quero escutar esse Paulo, quero entender. E aí a gente começa a nossa leitura. Vou começar do 1, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui na leitura, tá? Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje na tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem que tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que eu, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. E por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus Nazareno. Aqui Paulo está falando da época que ele perseguia os judeus. Paulo era de fato fariseu, conhecedor das leis, e se pôs a perseguir e matar judeus. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los e tentar forçá-los a blasfemar. E minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Agora começa a nossa história. Nesse momento, ele vai citar a passagem que está lá também escrita em Atos 9 sobre a sua conversão. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estava eu a caminho. Vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Agora é a frase que não está lá no 9. Resistir ao aguilhão
só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levanta-se, fique em pé. Eu apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. E eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, dos quais eu o envio, para abrir os olhos e convertê-los. O texto vai, o julgamento segue e Agripa não acha também nada, mas como ele apelou a César, ele segue sendo julgado. E o resto da história vai. Todo mundo conhece, ou muita gente conhece a história do começante de Saulo, né? Ele fica cego por 3 dias, até que Deus manda outra pessoa e vai lá e prega para ele, e ele cai as escamas dos seus olhos e ele volta a enxergar. E ali Saulo passa a ser um servo, ser um cristão e não mais um perseguidor. Agora, o que traz aqui e é o paralelo? Essa frase que não está lá. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Aguilhão é mais ou menos uma colheira que você coloca aqui, né? Cheia de ponta, cheia de ferro ali, muito usada em cachorros muito grandes, né? Para você controlar, aí você dá uma puxada e ele segura. E Jesus está falando isso para ele. Resistir a isso só vai causar dor. Não resiste não. O agrilhão de Paulo era toda a sua fé, todo o seu conhecimento, todo o seu farisaísmo. E a resistência dele era não querer servir a Jesus ali. E essa resistência estava causando dor, porque ao mesmo tempo que ele conhecia toda a Escritura e sabia, ele não queria aceitar Jesus o Messias. Então o que estava prendendo ele, a mão que puxava o agrilhão dele, era toda a sua religiosidade. E resistir só traz dor. A gente se coloca nessa posição o tempo todo. Eu não sei hoje o que está te trazendo essa dor. Eu não sei qual é o teu agrilhão. Eu não sei o que te prende nessa corrente, assim como Félix, que conhecia o caminho, mas ouvindo Paulo por 2 anos e também não quis, não teve coragem. Eu não sei o que está aí. Eu não sei o que te prende, talvez as suas tradições, talvez o desejo por coisas que você acha que não pode, e Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Provavelmente o pecado, talvez sim. Alguma coisa é o seu agrilhão. Resiste a ele não. Se liberta dele. É uma outra direção. Aceitar o caminho, aceitar a condução do mestre não vai te causar dor. Mas tentar fugir dela, tentar fugir da direção que Jesus tem para nós, sim, costuma causar. Então, de novo, eu não sei o que está te prendendo, meu irmão, mas se livra disso. Não deixe isso te prender, não. Assim como Paulo parou de resistir, mesmo depois de 3 dias, evidente, e aceitou a Cristo, passou a ser um servo, passou a ser fiel, ao ponto de ser martirizado pelo que ele estava proferindo. Resiste não. Solta. E deixa, ou solta, ou deixa Deus te guiar, porque acho que esse que é a vontade dele. Para de puxar. Deixa que ele te conduza. Não vai causar dor. Tá bom? Um dia abençoado para vocês. Uma semana abençoada para vocês. Até a próxima.